É sempre bom estarmos dialogando sobre o perdão. Porque o perdão é uma ferramenta importantíssima na vida de todos nós, na construção e reconstrução dos laços familiares e de amizades, no processo de nossas convivências nos mais variados grupos sociais dos quais façamos parte, e com os quais interagimos de alguma maneira. E o perdão é igualmente importante tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Desde que realmente exista a sincera decisão e atitude de realizar o perdão. Perdão, este é o tema de nosso breve sermão de hoje. Mas antes, desejamos que todos sejam muito bem-vindos à Igreja Cristã Virtual, conectando vidas para melhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam eternamente com todos. Amém. Assistam esta mensagem até o final, meditem e orem, para desfrutarem deste momento de conexão com Deus, através deste conteúdo saudável, pacífico e edificante para as suas vidas e a vida de todos. Sigam-nos, curtam e comentem nossas mensagens. E as compartilhem com pessoas que vocês amam. Agora vamos falar um pouco sobre a parábola que Jesus Cristo ministrou sobre o filho pródigo, descrita no Evangelho de Cristo segundo o apóstolo Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Vamos começar. Abre aspas. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: Quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados de meu pai têm comida de sobra. E eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa! Tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos, tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Fecha aspas. Esta é a palavra do Senhor, e nós damos graças a Deus. Irmãos e irmãs, esta ministração de Jesus Cristo começa com a decisão prematura do filho de exigir do pai sua herança, e percebamos que tanto naquela época quanto agora,
uma pessoa só recebe a herança a qual tenha direito após o falecimento do titular do patrimônio. Ou seja, quando aquele filho exigiu sua herança ao próprio pai, de certa maneira é como se para aquele filho seu pai já estivesse morto. E da mesma maneira prematura e insensível que o filho exigiu sua herança, ele também toma posse dos bens e sai de casa para viver de maneira impulsiva, desregrada, imatura. A palavra pródigo se refere a quem é gastador, esbanjador. Ou seja, aquele filho passou a viver gastando tudo o que recebeu sem nenhum planejamento, sem regras, se não aproveitar os prazeres que aquele dinheiro pudesse proporcionar de forma imediata, possivelmente com roupas, festas, comidas, bebidas, e talvez até com outras coisas mais reprováveis não mencionadas na parábola. Algum tempo depois aquele filho já não tinha mais dinheiro, e ele teve dificuldades até para conseguir um trabalho, e teve que aceitar trabalhar cuidando de porcos. E naquela época os porcos eram tratados de uma forma sanitariamente muito inferior a como são tratados hoje, e a simbologia vinculada aos porcos era péssima. Por exemplo, judeus que seguiam a lei de Moisés com mais rigor não comiam carne e nem gordura de porcos, e quem o fazia estava em pecado. E lá estava aquele jovem judeu, se vendo obrigado a conviver com os porcos e até comer da comida que os porcos comiam. Era o fundo do poço. E diante daquela situação, aquele filho percebeu o quanto foi insensato, e também o quanto foi injusto e ingrato com o seu pai, pois como Cristo menciona em sua ministração da parábola, o jovem gastador lembrou de que até os funcionários do seu pai eram tratados de forma mais digna. Então podemos deduzir que aquele filho tinha uma ótima vida para os padrões daquela época. Então, aquele filho retoma sua lucidez, compreende os erros que cometeu e volta para seu lar, disposto a viver já nem como o filho muito bem tratado que foi, mas pelo menos como um empregado do seu próprio pai, trabalhar e viver de maneira digna. Ele pede perdão sincero e consciente ao seu pai, e se coloca sob a decisão do pai de tratá-lo já não como um filho, mas como um empregado. Ou seja, o filho que tratou o pai com desprezo, injustiça e ingratidão, agora está esperando que o seu pai lhe trate da mesma forma. Mas seu pai, pelo contrário, age com imensa felicidade e amor pelo filho. E ordena que todos façam o mesmo, que o vistam com as melhores roupas e sandálias, e que coloquem o anel em seu dedo, talvez se referindo ao anel com um símbolo da sua família, devolvendo a dignidade, amor e pertencimento pleno à família diante de todos. Mas o outro irmão, que na parábola é descrito como um filho obediente e trabalhador, não compreende aquela felicidade do seu pai e a forma como ele acolhe e até recompensa e celebra a volta do filho tão ingrato e injusto. É importante lembrarmos que este filho que se julgava fiel e trabalhador também recebeu sua herança antecipada, e mesmo antes disso era muito bem tratado pelo seu pai, pois vimos que até os empregados tinham uma vida digna. Ou seja, a raiva dele ao ver seu irmão reintegrado à família foi causada porque ele, o filho fiel e trabalhador, entendia que era melhor do que o irmão e mereceria um tratamento melhor por parte de seu pai. Mas seu pai afirma que sua felicidade, festejo e até aquela recompensa é porque aquele filho que de certa forma o tratou como um pai já morto, exigiu sua herança e gastou de forma totalmente equivocada, aquele filho voltou ao lar. Aquele filho estava ali, diante do pai, arrependido dos seus erros, lúcido, responsável. Aquele filho que de certa forma havia morrido para o pai, para a família e talvez até para todos os seus conhecidos, estava ali, curado e vivo novamente. Uma lição maravilhosa sobre o poder do perdão, sobre o poder do amor, e acima de tudo sobre o poder do perdão e do amor de Deus para todos nós. Pois Jesus vivia sendo questionado sobre seus ensinos, principalmente por religiosos e mestres da lei de Moisés, que compreendiam Deus como um pai rigoroso e punitivo, capaz inclusive de praticar uma justiça insensível e impiedosa. Uma justiça movida até por ira e violência. Mas Cristo afirma que eles estão errados, assim como estava errado o irmão que não compreende a felicidade do pai ao poder voltar a conviver plenamente com seu filho que parecia estar morto.
O arrependimento e perdão mutuamente praticados entre aquele filho gastador e seu pai, com ambos sendo capazes de superar seus sentimentos e decisões anteriores para conviverem felizes e em plenitude de agora em diante, é um claro ensino de Jesus Cristo sobre como devemos viver e como Ele, Deus, vive e nos aguarda para nos conceder a nossa herança apenas no momento em que formos capazes de usufruir dela corretamente. Pois nossa herança é convivermos em abundância e plenitude com o próprio Cristo, com o próprio Deus. O perdão trata. O perdão cura. O perdão ressuscita e restabelece a vida e convivência plena. Amém. Vamos encerrar esta mensagem orando o Pai Nosso, a principal oração de todos os cristãos, ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder, e a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade entre todas as pessoas. Amém. Sigam na paz de Cristo. Sejam corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvam ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Igreja Cristã Virtual, conectando vidas para melhor.